E a gente está falando sobre emoções e faz tempo que o Senhor tem queimado esse tema no meu coração. A gente crê que... Eu quero falar hoje sobre depressão. A gente vê que depressão tem assolado muita gente. A gente vê que esse mal tem destruído famílias. Esse mal, ele tem feito muito estrago. E principalmente no meio nosso, no meio dos cristãos. Porque não é porque você é crente que você está imune a isso. E a gente vai ver a história de uma pessoa que foi acometida desse mal. E eu creio que pelo fato do Senhor estar queimando isso no meu coração, Deus vai trazer cura sobre muita gente, tá? Porque depressão tem níveis. Depressão, às vezes você pensa que depressão é somente aquela que te leva para a cama, mas ela tem os seus níveis. E eu creio que o Senhor vai derramar algo novo, um bálsamo para poder nos abençoar. E o nome da mensagem hoje é Bálsamo do Senhor, tá? E eu quero com esse tema, você que está com a sua Bíblia ou vai projetar aqui atrás, a gente ir para 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, primeiro livro dos reis, né? Capítulo 19. Gente, você que não tem vindo na escola de sabedoria, você tem perdido. Eu estou dando a dica para vocês, cara. O negócio está fervendo aí. Hoje a gente mudou, fez uma roda aí, a gente está aperfeiçoando. Depois não reclama com Jesus, hein? Vamos lá. Capítulo 19 de 1 Reis. Vai dizer assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho,
para o deserto de Damasco. E em chegando, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi. Ungirás reis sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Aleluia, glória a Deus. Gente, essa é uma passagem muito conhecida, só que muito rica em detalhes, que fala muito profundamente nas emoções de um profeta. Elias é um homem que a gente não sabe de que família era, a gente não sabe de onde, não sabe, ele não tinha uma linhagem sacerdotal, ele não tinha uma linhagem profética, ele simplesmente aparece num período muito conturbado da história. Por quê? Porque Israel, dividido entre reino do norte e reino do sul, estava dividido, e Israel como reino do norte, as 10 tribos do norte, os caras estavam arrebentando de pecar. Era um período muito tribuloso para aquela nação. O povo tinha se desviado, se voltado para a idolatria. E o que acontece? O rei Onri tinha morrido e assume o reinado um homem chamado Acabe. E vai falar que Acabe, ele foi um rei perverso, ele fez muito mais maldades do que os reis que foram anteriores a ele. E já isso não bastando, ele vai se casa com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etbaal, que era lá dos Sidônios. Ela era de uma nação totalmente pagã, totalmente idólatra. Havia sobre a vida daquela mulher um espírito totalmente opressivo. Ela era filha de Etbaal, que ele era um sacerdote de Baal. Eram pessoas que serviam exclusivamente a entidades satânicas. E esse cara se alinhou com ela. Então a gente vai ver que quando acontece essa aliança, é justamente quando a gente começa a observar que algumas coisas começam a acontecer. Deus, quando ele traz o povo do Egito para poder tomar posse da terra prometida, depois dos 40 anos de deserto, Deus levanta ali uma geração que vai atravessar o Jordão e vai tomar posse dessa terra. E o que é a terra prometida? Terra prometida não é o céu, tá, gente? Terra prometida é quando nós estamos no Senhor, e o Senhor vem em nós uma capacidade em que Ele pode nos colocar num ambiente de vitória. Não que ali a vitória venha de mão beijada, mas é um ambiente. Observe para você ver, quando eles atravessaram o Jordão, o maná cessou. Só que eles entraram numa terra que já tinha plantação para sustento inicial deles. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que, com aquele sustento inicial, eles tinham que pegar as sementes que surgissem dali, se alimentassem e começassem a plantar. E eles tinham que ser extremamente zelosos no seu cuidado com o Senhor, para que o Senhor mandasse chuva no tempo certo e na quantidade certa. Então ali já não tinha mais maná, já não tinha mais comidinha na boca. Deus já enxerga ali uma geração um pouco mais avançada, que tinha condições, com aquilo que recebeu nos anos que caminhou no deserto, no seu relacionamento com Deus, de poder agora, de cidade em cidade, ir conquistando cada vez mais território. Só que Deus fala uma coisa para o povo: a primeira cidade é minha. Deus fala assim, ó, a primícia é minha. E primícia, gente, eu falei isso na quarta-feira, mas vou repetir que não tinha gente aqui. Primícia não é somente o que vem primeiro. Primícia é o que vem primeiro, mas é o melhor daquilo que se tem para poder dar para o Senhor. Porque Deus é Deus de excelência. Não adianta a gente querer vir oferecer os primeiros frutos do Senhor, sem que esses primeiros frutos não sejam os melhores frutos. Então, primícia, o camarada, ele escolhe o melhor do seu fruto, da sua primeira colheita. Ali estava Jericó, uma cidade muito grande que tinha muralhas imensas. As muralhas de Jericó, diz os historiadores, que elas eram tão espessas, tão largas, que era capaz de uma carruagem passar por cima dela.
Você vai ver que tinha gente que morava na muralha, Raabe morava na muralha de Jericó. Então, Deus fala assim, essa cidade é minha. Eu não quero que vocês tomem nada dessa cidade, simplesmente vocês rodeiem a cidade 13 vezes, as muralhas vão cair, eu vou fazer um milagre, e dali por diante vocês vão ter vitória atrás de vitória, porque eu já dei essa cidade para vocês. Nisso a gente começa a aprender uma coisa, há certas coisas que Deus já liberou no céu para nós, só que nós temos que trabalhar e conquistar para que isso venha na nossa mão. Nada vem de mão beijada. Só que Deus falou, eu quero algo para mim, o primeiro é meu, a honra é minha. Então o povo vai lá, invade, todo mundo conhece a história. Foi um engraçadinho lá que quis esconder alguma coisa, mas foi apredejado, o nome dele era Acã. Mas enfim, Jericó foi derrubada. E sabe o que Jericó significa? Fortalezas mentais que se levantam dentro da nossa cacholinha, dentro das nossas emoções e dentro da nossa mente. Para que a gente possa entrar na terra prometida, para que a gente possa ter vitória, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem preparado para nós, a gente precisa ter a nossa mente livre de fortalezas mentais. E o que são fortalezas mentais? É tudo aquilo que resiste a Deus. É tudo aquilo que Deus coloca em você e você não deixa entrar porque existem algumas verdades que você mesmo criou, que se chamam na palavra de Deus de sofismas. Sofisma é toda verdade que foi criada por você e não foi criada por Deus. Sabe quando você traz um conceito bíblico para a pessoa fala assim, não, mas eu não creio nisso. Para mim isso aí não funciona. Uma vez eu estava na fábrica lendo um texto, aí chegou um testemunho de Jeová do meu lado. E ele viu lendo a Bíblia na hora do almoço. Ele falou, o que você está lendo aí? Eu falei, eu estou lendo sobre o Espírito Santo. Ele falou, o Espírito Santo para mim é uma força ativa. Eu falei, a Bíblia não fala isso. Ele falou, me prova. Aí eu peguei e fui dando uns textos para ele, né? Que vai falar que o Espírito Santo era um penhor. A gente falei de Efésios para ele, capítulo 4. Não entristeçais o Espírito Santo. Uma série de coisas. Então, ó, não é uma força ativa, porque ele tem personalidade. Ele é uma pessoa, tal. Ele pegou minha Bíblia, ele foi lá no canto e começou. Ficou meia hora lá folheando, vai para lá, vai para cá. Sabe o que ele falou para mim? Ele pegou minha Bíblia, ele trouxe assim no final do almoço e falou assim, ó, está escrito aqui, mas eu não acredito. Por quê? Porque ele tem uma verdade dele, ele tem uma fortaleza mental. Você pode falar o que for para ele, o negócio não entra. E para que você possa viver em terra prometida, para que você possa usufruir do leite e mel que o Senhor tem para a tua vida, essas fortalezas precisam cair. E o povo derrubou as muralhas estavam caídas. Mas justamente quando entra a idolatria, e justamente quando entra a feitiçaria em Israel, vai falar lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Que nos dias de Jezabel e Acabe, Hiel, o betelita, começou a erguer novamente as muralhas de Jericó. E ele vai falar que quando ele colocou os fundamentos, morreu o seu filho mais velho. O nome dele era Abirão. O nome Abirão quer dizer, meu pai é exaltado. Então quando ele coloca os fundamentos, já teve um prejuízo na vida dele. Por quê? Porque aquilo era de Deus. Todos aqueles que querem erguer algo que Deus já derrubou, todos aqueles que querem erguer algo que o Senhor já destruiu, eles vão estar agindo contra o Senhor. Eles vão estar tentando agir contra o mover de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E vai falar que quando ele finalizou toda a sua obra, ele era obstinado. Ele não parou. Ele continuou, e quando ele colocou a última porta, vai falar que morreu o seu último filho, Segube. Segube quer dizer exaltado, porque construção de muralhas fala de pessoas que são pessoas exaltadas, pessoas agitadas, pessoas que têm os seus conceitos, pessoas que não deixam a palavra de Deus penetrar na vida deles. Ou seja, então justamente algo que tinha sido derrubado lá foi levantado pelo homem. Porque entrou um período onde o Senhor, o povo não deixava com que a palavra do Senhor viesse a transformar a vida deles. E o que o Senhor tem para nós, meus amados, uma transformação da nossa mente, uma transformação do nosso modo de ser, através da palavra do Senhor que penetra em nós. Se a gente cria as nossas próprias verdadezinhas, para que a gente não seja movido pelo Espírito Santo, a coisa não acontece. Sabe por que muitas pessoas não saem
da vida medíocre que muitas vezes tem, de uma vida que não avança, porque criaram algumas verdades. Quando você vai falar com a pessoa, ela fala assim: não vem tocar nesse assunto que eu não quero falar sobre isso. Gente, o Espírito Santo está aqui para mexer com a gente. Deus está aqui para tirar a gente de alguns sofismas que a gente criou, de algumas feridas que nós temos, e que parece que a gente não quer deixar Deus passar água oxigenada para a gente. Deus quer curar as tuas feridas, Deus quer tirar você de uma vida que não avança, Deus quer levar cada um de nós para uma terra que mana leite e mel. E esse povo estava lá. Então, juntamente, de forma profética, as muralhas se levantaram e esse casal se estabeleceu no governo de Israel. Só que Deus, todas as vezes que muralhas se levantam, Deus ele levanta um profeta para poder derrubar essas muralhas. E Deus levantou Elias. Elias vai falar que a única informação que nós temos, que Elias, ele era de uma terra chamada Tisbé, que era de uma região chamada região de Gileade. Gileade, quando a gente vai para Jeremias, é uma região conhecida por um bálsamo curativo, a qual homens que manipulavam esse bálsamo colocavam sobre as feridas das pessoas, e essas feridas eram curadas de modo sobrenatural. Não é à toa que Deus ele vem justamente com uma palavra profética para curar algumas feridas na nossa alma que estão nos incomodando, para algumas coisas na nossa alma que estão nos deprimindo. Porque o que é a depressão? Depressão é justamente tudo aquilo que você não deveria fazer de forma negativa. Porque existem 3 níveis na nossa vida: existe o negativo, existe o mediano e existe o positivo e ascendente. E o que Deus quer fazer conosco, meus amados, é nos levar para um positivo e ascendente. Porque se você também estiver estacionado na posição que você está, pastor, faz 2 anos que as coisas estão do mesmo jeito, cara, você já está perdendo, porque para Deus não existe pessoas paradas, existem pessoas que avançam. A palavra bem-aventurado quer dizer, na sua originalidade, quer dizer aquele que avança, aquele que progride, aquele que rompe e sobe. E a gente tem que ser esse tipo de pessoa. Só que a gente vai ver que Elias ele se levanta e ele vem lutar contra tudo isso. Então ele vem num ímpeto, e a primeira coisa que ele faz, no capítulo 17, é ir lá diante de Acabe, porque ele estava cheio do Espírito de Deus. E ele vai, e olha para você ver a ousadia do camarada. Ele vai falar assim: ó, por causa dessas patifarias que vocês estão fazendo aí, segundo a minha palavra, não choverá sobre Israel. E durante 3 anos e meio não houve chuva sobre Israel. Deus manda que esse homem fala assim: ó, porque profeta que se move no Senhor, ele não passa dificuldade. Ele não passa necessidade. Ele passa até dificuldade, você vai poder passar, mas você não vai passar necessidade. Ele vai falar assim: ó, depois que você cumpriu o que eu te mandei para fazer, vai lá para o ribeiro de Querite, e lá eu vou te sustentar. E lá ele bebeu água, e o corvo trazia pão e carne, trazia pão com carne. O corvo ia lá na festa de Tremembé, lá buscava pãozinho lá, pão com linguiça, trazia para ele na beira do coisa ali, e ele tomava água ali e comia pão com carne. Só que um dia isso aí acabou, porque, como eu disse, Deus não é Deus de pessoas estáticas. Deus não é Deus de fazer com que você fique esperando as coisas acontecer. E Deus falou assim: ó, eu tenho um novo nível para você. E o novo nível, sabe qual que é? Desce lá em Sarepta, que é de Sidom, justamente da terra que era a Jezabel. Vai lá que eu já falei para uma viúva que te sustente. E ele foi lá. E na entrada da cidade ele já bateu o olho na viúva. E ele viu aquela mulher e falou: o que você está fazendo aí? Ela falou: estou pegando uns cavaquinhos aqui e vou fazer um pão para mim. Ele falou: então faz o seguinte, antes de fazer o pão para você, faz um para mim. Ela falou: mas eu estou fazendo um que eu vou morrer com meu filho, a seca, o bicho está pegando aqui, a seca está pegando. E ele falou: faz. E aquela mulher creu, por quê?
Porque o Senhor já havia colocado algo dentro daquela mulher, testificando. Ei, deixa eu te falar um negócio. Muitas vezes o Senhor coloca algo dentro de nós, uma semente dentro de nós. E às vezes a gente chega diante de um local, chega diante de uma pessoa em que o Senhor está falando assim, ó, libera o que você tem. E às vezes a gente retém, e pelo fato da gente reter, a gente fica sem o sustento lá na frente. Porque aquela mulher, ela dá o seu primeiro pão para aquele profeta, ele fala, a partir de agora, enquanto houver seca na terra, a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. Pessoas que se movem ouvindo a voz de Deus, não retendo, ainda que seja pouco, aquilo que o Senhor já mandou dar, vão ser sustentadas pelo Senhor nos momentos mais difíceis. Ah, pastor, o negócio está em crise agora. Está em crise porque você não semeou lá atrás. Está em crise porque você não ouviu a voz de Deus lá atrás. Porque eu falo, principalmente nos dias de hoje, nesses escândalos que a igreja... Se Deus fala isso com o pastor, o que ele vai ser chamado? Pastor safado, tomou o pão com mortadela da tiazinha lá. Pastor sem vergonha, mas muitas vezes... Aquilo que você está julgando um homem de Deus como sem vergonha, é Deus liberando uma bênção na vida do humilde. E aquela mulher viveu de tudo isso. Elias, todo esse tempo de seca, conviveu com essa mulher. Se você avançar no texto, você vai ver que ele fez um puxadinho na casa dessa mulher, conviveu, ressuscitou o filho dessa mulher. Por quê? Uma vez que você tem amizade com o profeta, uma vez que você acessa a vida do profeta, a tua vida prospera. 2 Crônicas capítulo 20, vai dizer assim, crede no Senhor teu Deus e serás salvos. Crede na palavra dos profetas e prosperareis. Aquela mulher sabia, ela não era boba, ela não era do meio de Israel, mas Deus tinha testificado aquilo que ela tinha que viver e ela creu nisso e viveu o melhor de Deus. Então a gente vê que esse homem, ele foi sustentado e um determinado dia ele quis acabar com essa palhaçada toda, porque a chuva estava para voltar. E ele disse, a chuva não pode voltar enquanto profetas de Baal estiverem estabelecidos dentro do trono, dentro do palácio de Jezabel. Porque se a chuva voltar, vão dizer que é a mandinga deles que fez com que a chuva voltasse. Então todo profeta, todo homem levantado por Deus, e creia, não estou falando de profeta de ofício, o espírito da profecia, ele está sobre nós desde que você abre o coração para viver isso. Então ele reúne 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. Que às vezes a gente pensa que é só 400, não, tinha 850, tinha uma boa igreja lá, 850 pessoas. Então ele vai lá, faz aquele sacrifício todo, Deus consome o sacrifício dele, e os 850 profetas foram mortos pelo povão. Porque o povo, a multidão, eles gostam disso. Quem manda mais fogo, o povo aplaude, só que passa alguns dias, manda crucificar o camarada. É assim que funciona, gente. É assim, enquanto está dando fogo, aleluia, glória a Deus. Parou o fogo, crucifica ele. Porque a mensagem dele me incomoda, né? Porque o cara desce fogo, mas ele fala algumas coisas que eu não posso fazer, ele fala algumas coisas que vão contra as minhas muralhas, então crucifica ele que é melhor. Então o que acontece? Esse homem mata os profetas, só que a gente entra no capítulo 19. Porque todas as vezes que você cumpre um propósito que Deus estabeleceu no teu coração, você pode ter certeza, uma oposição espiritual virá ao teu encontro. Todas as vezes que você decide romper com um sofisma, todas as vezes que você decide romper com uma cultura satânica, todas as vezes que você vai contra um espírito predominante de Satanás, uma oposição vai vir ao teu encontro. Simples assim. Ah, pastor, quantas vezes? Pastor, estou a fim de orar mais. Ah, é? Glória a Deus. Aí a pessoa começa a orar mais e vem. O WhatsApp já... Pastor, o bicho está pegando aqui em casa. Amém, aleluia, está surtindo efeito a tua oração. Jesus vai falar, bem-aventurados, Jesus falando no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos maltratarem pelo meu nome. Isso ele está falando até de gente, imagina no reino espiritual.
Jezabel tinha sobre ela um espírito satânico violento, um espírito de prostituição, um espírito de enganação, um espírito que se opõe à voz profética. A gente pensa que Satanás só pega em mulher, né? Ah, minha mulher é Jezabel lá em casa. Se ela é Jezabel na sua casa, é porque você Acabe. Não adianta ficar, minha mulher é uma Jezabel. Então você Acabe. Então, toma cuidado do que você chama sua esposa. Então, o que acontece? O profeta foi lá, quebrou tudo. Então, ela manda um mensageiro. Olha ali, ó, verso de número 2. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Essa palavra mensageiro é a mesma palavra hebraica usada para anjo. A palavra malak. Daí que vem a palavra Malaquias. A palavra Malaquias quer dizer meu mensageiro. Então aqui a gente pode entender que tanto foi um camaradinha lá procurar Elias, quanto veio um espírito buzinar na orelha dele. Aonde começa a depressão? Justamente quando nós temos um pico de euforia, nós temos um pico de atividade. Às vezes eu fico vendo as pessoas no Facebook, eu falo, amor, fulano ali está muito empolgado. Fulano ali está... Eu falei, eu tenho medo disso aí. E é assim que funciona, é assim porque é mesmo. O negócio ele dá um pico, aí o negócio, a adrenalina acaba, o negócio vem. Vai lá embaixo, é igual uma montanha-russa. Toma cuidado, gente. Então o mensageiro vem e fica o quê? Buzinando na orelha, por quê? Ele começa a buzinar na orelha porque as muralhas estão levantadas. Se as muralhas estiverem levantadas, Satanás ele vai começar a agir justamente na sua maior capacidade, na onde o Senhor quer te usar. Eu vejo pessoas dentro dessa casa aqui que Deus quer usar com dom de socorro. O que é o dom de socorro? É o cara que financia, é o cara que participa financeiramente, é o cara que socorre pessoas. Eu percebo que nessas pessoas Satanás coloca aqui, ó, você está sendo bobo dos outros, você está dando dinheiro para os outros, você é trouxa, você é uma série de coisas. Por quê? Satanás, ele manda mensageiros para poder atrapalhar justamente aonde ele quer te usar. Então eu vejo que algumas pessoas aqui têm dom profético, que usam a boca. Então Satanás ele vai o quê? Vai lá no ouvido da pessoa, fala demais, fala. Aí a pessoa, além de falar profecia, fala o que não deve. Aí se atrapalha justamente na área onde Deus quer usar. Eu vejo pessoas aqui dentro desta casa que têm dom para ministrar em pessoas. O que Satanás fala? Fulano ali não presta. Fulano ali é safado. Fulano ali vai abusar de você. Gente nenhuma presta. Gente não sei o que lá não presta. E o cara começa a ter um olhar negativo sobre pessoas. Justamente no chamado que ele tem para com Deus. Então ela manda um mensageiro justamente para quê? Para poder contra-atacar aquilo que Elias fez. Qual que era o papel de Elias? Era um papel profético de vir anunciar a palavra do Senhor e combater o pecado vigente que vinha por meio de Jezabel. E o camarada vai lá e destrói destrói um monte de profeta de Jezabel. Porque sabe como a gente pensa que o profeta da Jezabel era o camaradinho que surgiu lá? Não. O profeta da Jezabel eram homens que eram homens de Deus. Eram homens santos. Tinham participado da escola de profeta. Só que Jezabel vai lá e o quê? Arranca um dinheirinho e fala assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nada parecido com o que acontece hoje em dia. Porque a gente hoje em dia vê muitos homens que têm chamado profético, mas se corromperam por causa de mamon. Por causa de um dinheirinho, corrompe a sua mensagem. Eu vou te chamar para pregar na minha igreja, mas não prega sobre pecado, hein? Pecado aqui não pode falar. Eu vou te chamar para cantar na minha igreja, mas eu quero que você cante aquilo que eu quero que você cante. Profeta se vendendo. A gente pensa que isso aconteceu lá atrás. O negócio só muda de endereço, o negócio só muda de tempo e de estação, mas o negócio ainda opera, porque esse espírito maligno, ele tenta se opor à obra de Deus. Ele vem até ele, o que acontece? Ele é dominado pelo medo. Então ele sai correndo e vai falar que, olha o que aconteceu.
no verso número 3, temendo, pois, Elias levantou-se para quê? Para salvar a sua vida. Olha aqui, deixa eu te dizer um negócio. Você que está fazendo algo na direção do Senhor, você que tem sido oprimido por mensagens negativas, você que tem sentido que algo tem tentado te opor, acalma o teu coração, não temas, porque o Senhor é o teu ajudador. Ninguém pode tirar a tua vida a não ser o Senhor. E a gente fica com medo que o Satanás vai me pegar, que o Satanás vai... Gente, se está no caminho do Senhor, não tema, porque algo que acontece quando a gente está cheio do Espírito Santo, algo que acontece conosco, que começa a sair de nós, é o excesso não é um sentimento, é de algo que o Senhor coloca dentro de nós que se chama autopreservação. O que é autopreservação? É um sistema reptiliano do nosso cérebro, que faz com que em momentos de perigo, a gente saia correndo ou a gente tenha a tendência a se defender. Por exemplo, uma criança pega uma pedra e taca em você. Qual a sua reação na hora? Proteger o quê? Os olhos. É um sistema de autoproteção. Só que em Elias isso estava desregulado. Por quê? Porque o medo trouxe sobre ele a insegurança com relação ao Senhor, porque o medo, na verdade, ele é oposto à fé, e a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, a partir do momento que o medo vem sobre você, você começa a desagradar a Deus. E se você desagrada a Deus, você se sente desguarnecido por Ele. Não é que Ele te desguarneceu, mas você se sente desguarnecido por Ele. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, ele pecou, ele falou, estou lascado com esse Deus aí, vou fugir dele. Eu já não tenho mais a proteção de Deus. Mas vai dizer a palavra que naquele mesmo dia, no mesmo horário marcado, Deus ele veio falar com Adão e falou, Adão, cadê você? Eu vim aqui, eu sou teu amigo, eu não deixei de ser teu amigo porque você pecou. Deus não deixou de ser o nosso amigo porque nós estamos com medo. Deus não deixou de ser o nosso amigo porque uma depressão bateu. Deus não deixou de ser o teu amigo porque talvez aquilo que você achava que tinha que fazer, você não fez. Ele continua sendo o nosso amigo, o Espírito Santo. Então ele teme e o que ele foi? Ele sai ali, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e olha o que ele fez. Ele deixou o seu moço. Outra característica de pessoas que começam a entrar no processo depressivo, a tendência ao isolamento. Pessoas que começam a deixar com que a depressão tome conta da vida delas, elas começam a se afastar das pessoas que a querem bem. Porque esse moço, era uma cultura que tinha no profeta, que ele tinha um ajudador, alguém que ajudava a levar as coisas dele, alguém que ajudava a ele a desenvolver os seus projetos. Então ele fala assim, a partir de agora eu quero ficar sozinho. Um conselho para todos nós, quer você esteja num processo depressivo, quer não se isole. Se cerque de pessoas que te queiram bem. Se cerque de pessoas que querem te ajudar. Você não está sendo um fardo para as pessoas, porque a pessoa tem a tendência de falar, eu estou sendo um fardo para fulano. Você não é um fardo. Você é filho de Deus amado. Você é especial para o Senhor. Você nunca vai ser um fardo. Você é filho de Deus. Então ele deixa o seu moço e ele vai para onde? Para o deserto. Gente, deserto só é bom na nossa vida quando Deus coloca você lá. Agora, quando nós vamos para o deserto, o negócio vai dar ruim. Porque é o segundo passo, a pessoa se isola e ela procura o deserto. E o deserto, gente, sabe o que é o deserto? Deserto é um lugar onde você planta e o negócio não nasce. Deserto é um lugar de passar sede. Deserto é um lugar de passar fome. Deserto é um lugar onde Deus ele fala pouquinho com a gente. Não vá para o deserto. Não deixe de orar. Não deixe de se relacionar com o Senhor. Não vá para esse período, porque muitas vezes Deus pode nos conduzir ao deserto para nos aperfeiçoar, para nos esticar.
para fazer alguns milagres na nossa vida que a gente ainda não conheceu, conforme vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 8. Eu te levei para o deserto, e te deixei ter fome, e te humilhei, para saber o que havia no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Porque assim como um pai corrige o seu filho, assim eu corrijo vocês. E assim, a gente vai ler que, igual foi lido aqui no momento de oferta, depois de tudo isso, Deus vai falar assim, eu vou te prosperar depois do deserto. Se você aprendeu as tuas lições de deserto, eu te prospero. Eu levo você para a terra que mana leite e mel. Mas não pense no seu coração que foi a força do teu braço que fez isso. Mas foi o Senhor teu Deus que te abriu caminhos. Mas não tem como a gente, por nós mesmos, a gente ir para o deserto. Isso é loucura, isso é suicídio. E ele foi para o caminho do deserto. Então o que ele faz? Ele chega no deserto, caminho de um dia. E o que ele faz? Outro estágio de pessoas que estão entrando num processo depressivo. Ele pede para si a morte. Porque justamente nesses momentos, a gente acha que é muito mais fácil morrer e estar com Jesus do que ficar passando perrengue aqui na terra. Mas deixa eu te dizer um negócio. Morte não santifica ninguém. Morte não aperfeiçoa ninguém. Morte não dá descanso para ninguém. O que dá descanso é o nosso relacionamento com Jesus. Porque o próprio Jesus vai falar, ele não falou assim, morram, para que vocês tenham descanso em mim. Muito pelo contrário, ele falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, morrer, dar cabo da vida, se suicidar, não vai resolver os nossos problemas. Porque entenda um negócio. Você já parou para perceber por que a gente passa pela terra? Porque se suicídio fosse uma solução, Deus tinha deixado isso para nós na Bíblia. Se a morte física fosse uma solução, Deus tinha colocado isso para nós na Bíblia. Mas existe um propósito da gente estar passando aqui pela terra. E esse propósito vai dizer lá no Salmo 139, que quando nós fomos gerados no Senhor, veio conosco um livro de uma proposta de vida no Senhor, que chama propósito de vida para nós. Algo que o Senhor tem para nossas vidas, que se a gente cumprir aquilo, a gente vai ser feliz, a gente vai caminhar em paz, a gente vai caminhar em liberdade. O problema é que a gente quer inventar coisas, a gente quer sair dessa rota. A gente quer pegar o nosso próprio livro e fazer a nossa própria história. Mas Deus, ele já tem uma história proposta para nós. Não é um determinismo, mas é uma história feliz e agradável que já nos está proposta, que foi gerada no Senhor. Então, quando a gente consegue passar por esse período, a gente consegue nos alinhar a esse livro que foi escrito sobre a nossa vida, o que isso vai fazer? Isso vai gerar galardão para nós e vai gerar experiências que nós vamos usar quando nós estivermos habitando com o nosso corpo ressurreto junto com o Senhor Jesus. Então, você está num programa de aperfeiçoamento no Senhor. E todas as suas experiências serão usadas no pós-vida. Pô, pastor, quando eu morrer eu não vou virar super-homem? Não. Você vai usar justamente aquilo que foi adquirido em vida. Quando você vai para Lucas 16, que algumas Bíblias erroneamente vai estar escrito lá a parábola do rico e do Lázaro, que não é parábola, porque parábola não tem nome definido para as pessoas. E parábola geralmente começa, o reino de Deus será como? Ali é algo que o Senhor Jesus está falando. Então está falando de um mendigo que suportou com resiliência a vida a qual ele tinha, e de um cara que esbanjava e não queria saber de nada, não queria saber de ajudar ninguém. Era um cara que retinha tudo aquilo que tinha. Então, passado alguns anos, ambos morreram. Um foi para o lugar de tormento e outro foi para o seio de Abraão, porque ele está falando de uma dinâmica de Antigo Testamento antes da morte de Cristo.
Mas o Lázaro foi para um lugar de descanso e o outro foi para um lugar de tormento. Então vai falar que ali tinha ambos as situações, eles tinham toda a consciência daquilo que eles tinham vivido no período de vida aqui na terra. Tanto é que o rico fala assim, fala lá para o fulano, fala para os teus profetas, para o povo aí, falar como que acontece aqui embaixo. Aí o Jesus vai falar assim, se não acreditaram, se você não acreditou naquilo que está escrito, como que vai acreditar em algo que eu estou falando aqui, que é totalmente subjetivo, que ninguém viu? Então, aprenda uma coisa, as experiências que você tem passado aqui na terra, quer sejam boas, quer sejam ruins, vão usar para aperfeiçoar a todos nós, para quando nós estivermos governando essa terra juntamente com Cristo. Você não fica feliz de governar essa terra com Cristo? Amém, amém. Você não sabe o que é isso. Porque está escrito lá em Apocalipse, eu não estou falando besteira. Lá em Apocalipse, está escrito lá no começo de Apocalipse, que Deus nos santificou e nos fez reis e sacerdotes nessa terra. Você foi chamado para isso. Exerça, já comece a exercer o seu reinado, já comece a exercer o seu sacerdócio. Essa terra é nossa. A palavra de Deus vai dizer que os céus são os céus do Senhor, Salmo 115, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens, ou seja, é nossa. E não é que porque você morreu que você não vai cuidar disso. Você morreu hoje, você vai lá habitar com Jesus, mas na vinda dele você volta junto com ele para poder cuidar de tudo isso. Não vai deixar para ninguém não, é nosso, é herança. Então, ele pede para si a morte. Busque sempre a vida, busque sempre aquilo que é positivo. Então, olha o que ele começa. Então, quando ele pede para si a morte, ele começa a fazer um negócio. Olha o que ele diz: toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Outra coisa que nos leva à depressão, comparação com outras pessoas. Deus tem um projeto único para a minha e para a tua vida. Ainda que talvez as nossas histórias possam ser parecidas, mas o teu projeto é único. Ainda que você possa olhar para o fulaninho lá e falar, a história dele é parecida com a minha, em algum detalhe aquilo vai se diferenciar. O problema é que quando eu fico olhando muito para a vida do outro, eu vou acabar me desviando. Salmo 73 vai ao Salmo de Asaf. Ele vai falar que os pés dele quase se desviaram quando ele ficou olhando para a vida do vizinho dele. Ele começou a olhar para o vizinho dele não ficava doente, o vizinho dele não tinha o melhor carro, tinha a família do Margarina Quali. Ele ficava olhando aquilo e falava, eu não tenho nada disso. Vai falar que os pés deles quase se desviaram dos caminhos do Senhor, porque ele ficou olhando para o outro. Gente, o nosso padrão de referência não é o cara que está do teu lado, ainda que ele possa ser uma pessoa muito boa. A nossa referência é Jesus Cristo. Porque o cara que está do nosso lado, talvez a gente possa superá-lo. E se a gente superar ele com esse sentimento, vai vir um sentimento de orgulho sobre a nossa vida. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente vai saber que nunca a gente vai poder superar Ele. E que Ele sempre no seu amor, Ele vai nos escolher e falar, filho, eu sei que você está dando o teu melhor. Em Cristo nós achamos consolo. Em Cristo nós não temos a inquietação de ficar olhando para a vida do outro. Porque quando a gente fica olhando para a vida do outro, a gente fica inquieto. Fulano já conseguiu. Fulano já foi. Fulano já rompeu. Fulano isso. Fulano aquilo. E ele estava aqui se comparando com seus pais. E Deus tinha um projeto exclusivo para Elias. Ainda que seus pais tenham sido muito bons, Elias era um homem que estava sendo usado na presença do Senhor. Pensa, o cara matou 850 profetas de Baal. Pela palavra dele, não foi pela palavra de Deus. Pela palavra dele não choveu durante 3 anos e meio. Ele falou, mediante a minha palavra. Não está lá, olha lá o texto, 17 de 1 Reis. Não vai falar assim, veio sobre mim a palavra do Senhor e disse, profetize que para que... Não. Ele fez um cheque lá caríssimo. E ele levou lá no departamento pessoal de Jesus lá e Jesus falou, está assinado.
Gente, homens e mulheres que se reconhecem o amor do Pai sobre a sua vida, vão começar a profetizar coisas e coisas vão acontecer. E isso não é só para Elias, não. Isso é para nós. Porque quando a gente vai para Tiago 5,17 vai falar: Elias era homem como nós, e era sujeito às mesmas paixões. Ou seja, ele era comedor de arroz e feijão como eu e você. E ele vai falar que ele liberou uma palavra, o negócio aconteceu. E às vezes, gente, acontece coisa dentro de casa. A mulher está com dor de cabeça, o cara está com dor de coluna. A gente não tem a ousadia de colocar a mão e falar: Espírito Santo, cura. Porque parece que a gente se rebaixa na presença do Senhor, né? A gente pega aquele texto que tem que se humilhar e a gente se rebaixa como se fosse um vermezinho na presença de Deus. Esse se humilhar é se humilhar em obediência, mas Ele nos ama e o poder dEle habita em nós. Não tome para si essa capa falsa de humildade. Gente, não podemos nos comparar com as outras pessoas. Deixe a comparação de lado. A gente vai ver um homem, cara ungido, Pedro. Pedrão lá encontra com Jesus lá na praia. Está lá. Jesus foi restaurar a vida de Pedro. Capítulo 21 de João. Então ele está lá: Pedro, tu me amas, tal. Aí fala: Pedro, cuida das minhas ovelhinhas. Restaurou o ministério de Pedro. Pedro, acabou de acontecer aquilo ali. Aí Jesus fala assim: ó, seguinte, quando você era novo, você se vestia, você fazia o que queria, mas quando você ficar mais velho, vão te amarrar de uma maneira que você não quer. E a palavra de Deus vai dizer que era a maneira de morte como Pedro iria morrer. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, segundo a história. Então quando Jesus fala isso para ele, sabe o que ele fala para Jesus? E quanto a esse aí, o que vai ser? Ele aponta para João. Ele fala assim: esse cara aí, porque para mim você está profetizando aí que eu vou abrir braço, que eu vou morrer. E João? Aí sabe o que Jesus fala para ele? Quanto a ele, cuido eu, você não tem nada a ver com isso. Vai lá ler o texto, parafraseando, é isso. Jesus fala para ele: ó, você não tem nada a ver com a vida dele, o que era para você eu já te dei. E o cara ficou tão impressionado com isso que ele saiu espalhando para a turma que o João não ia morrer mais. Olha para você ver como a fofoca vem desde lá de trás. O cara pegou a palavra e falou: ó, seguinte, Jesus mandou não meter nisso, é porque João não vai morrer. Mas Deus tinha preparado uma ilha de Patmos para João sofrer pra caramba para receber a mensagem apocalíptica. Então, não se compare. Talvez Pedro não tivesse a estrutura de enfrentar uma ilha de Patmos. E João tinha essa estrutura. Porque ele queria receber. A gente olha para a vida do outro e a gente quer ter o carro do outro, quer ter o ministério do outro, quer ter não sei o que do outro. Mas não quer acordar cedo igual o outro acorda, não quer ficar doente igual o outro acorda, não quer ter as dificuldades que o outro tem para conseguir o que ele tem. Então, siga essa receita. Pare de se comparar com pessoas. Você é um projeto único. Esse livro que foi escrito para você, ele é único e exclusivo, tem o teu DNA e a tua impressão digital. Não fique se comparando com pessoas. Então, a gente vai ver que ele vai para esse lugar e aparece um anjo para ele. Porque ele se cansou, ele deitou para dormir e o anjo foi lá cutucar ele. E sabe quem que é esse anjo? Jesus. Jesus no Antigo Testamento. Então ele cutuca e fala assim: ó, come esse pão e toma essa água. E olha para você ver que pão maravilhoso que foi feito. Ele foi assado de pedra em brasas. Você já viu pedra pegar fogo? Só no vulcão. Jesus ele fez um vulcãozinho ali para ele, para poder assar o pão para ele, de tão especial que ele era. O problema é que quando nós entramos num processo de depressivo, a gente não consegue enxergar os benefícios que o Senhor faz para a nossa vida. A gente fica cego para os bens que Deus faz, a gente fica cego para os milagres que Deus está operando na nossa vida. Deixa eu te dizer um negócio, não fique olhando para o negativo, comece a focar nos detalhes e nos pequenos milagres que Deus tem feito na tua vida. O teu prato de comida na mesa é um milagre diário. Os teus filhos te chamando de pai e de mãe é um milagre diário.
Porque a gente, pai, né, às vezes fica lá ouvindo, pai, 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 você fica chamando de novo. Mas é um milagre. É que a gente não valoriza isso. Elias foi acometido de um milagre maravilhoso, no meio de um deserto, ser servido de pão e de água. Então, olha o que... Aí o Senhor fala assim para ele, ó. Vai falar que depois que ele come, né, tudo isso, ele caminhou um tempo, e olha o que ele vai fazer. Ele entra numa caverna. Isolamento. Pessoas que muitas vezes são acometidas com esse espírito ruim, elas têm a tendência a se isolar, a entrar numa caverna. Sabe aquela situação que a gente quer ajudar você e você fala assim, não é nada não. Não faça isso. Peça ajuda, peça socorro. Não entre na caverna. Não entre na caverna deste monte. Esse monte, para onde ele foi, é um monte chamado Horebe. Horebe é o mesmo monte Sinai. É o monte onde foi derramada as tábuas da lei. Mas a palavra de Deus vai dizer que a lei ela não salva ninguém. Então esse cara, ele entra dentro de uma caverna, se apegando a um legalismo. E o legalismo, ele se baseia naquilo que a pessoa faz e não naquilo que a pessoa é. Não entre na caverna para poder avaliar as tuas boas ações. Não entre na caverna para ficar ruminando aquilo que você já fez. Porque olha o que ele vai dizer. Jesus chega para ele e fala assim, cara, o que você está fazendo aqui, Elias? Você percebe a gravidade da pergunta que Deus faz aqui? Porque Jesus é onisciente, Jesus sabe de todas as coisas. E se ele sabe todas as coisas, por que ele está perguntando para Elias o que Elias estava fazendo ali? Porque Elias podia ser ignorante, né? Fala, você não viu na televisãozinha sua lá o que está acontecendo? Que tem uns caras que é ignorante, né? Você pega o Caim lá, né? Por que eu tenho a ver com meu irmão? Os caras são petulantes, né? Ele fala assim, o que você está fazendo aqui? E o que Deus está falando aqui para você hoje? O que você está fazendo nessa posição? O que você está fazendo parado? O que você está fazendo ainda em algo que você já podia estar lá na frente? Por que você está paralisado desse jeito na caverna do legalismo? Na caverna falando, Senhor, eu fiz isso, eu não fiz aquilo. Porque olha o que ele vai dizer. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Olha o que ele está falando. Ele está falando um monte de coisa que ele fez para Deus. Deus, eu fiz um monte de coisa para você. Eu fiz. Ele entra naquela caverna para ficar dando carteirada em Jesus daquilo que ele tinha feito. E sabe, gente, quando a gente entra nessa caverna para ficar avaliando aquilo que nós fazemos, sabe o que isso vem sobre as nossas vidas e traz sobre as nossas vidas? Um espírito de autocomiseração. Ou, em outro nome, espírito de autopiedade. Por que ele está dizendo aqui? Pô, Jesus, eu fiz um monte de coisa, o povo aí está tudo desviado, e eu estou aqui nessa pindaíba, aqui andando no deserto. E espírito de autocomiseração, meus amados, ele vem para nos destruir, porque ele vem com uma capa e uma aparência de humildade. Sabe quando você vai conversar com a pessoa, tá bem as coisas? Mais ou menos. E o pior, quando a gente dá azar, a gente cruza com outro autocomiseração, com outro com o mesmo espírito, ele fica assim, pô cara, como é que tá a sua vida? Tá ruim. Aquilo que eu pedi para Deus, tenho feito tanta coisa para Deus, Ele não me abençoa. Aí o outro fala assim, mas comigo está acontecendo isso também, mas comigo acontece, mas pelo menos você ganhou um negocinho, e fica ali um lambendo ferida do outro, fica um com autopiedade do outro e não avança. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando você entra nesse espírito de autopiedade, você impede a graça de atuar na tua vida. Porque quando a gente está murmurando dessa forma, está no espírito de autopiedade, a gente está dizendo para Deus, a tua graça é insuficiente para me levar e estampar um sorriso no meu rosto novamente.
A gente está dizendo para Deus, ó, tudo isso que eu tenho feito por você, eu não tenho sido recompensado. E a gente entra no espírito de autocomiseração. Aí você vai, e é muito difícil você falar com uma pessoa que tem espírito de autocomiseração, porque você chega para poder ministrar nela, ela fala assim, você não sabe da dor que eu estou sentindo. Como se a dor dela fosse exclusiva de uma pessoa que sofre. Como se ela fosse a única pessoa a passar por aquilo na vida. Ei, deixa eu falar, todo mundo passa por dores. O dia mal vai chegar para todo mundo um dia. Você não é exclusivo na sua dor. Você é exclusivo no projeto que Deus tem para a tua vida. Mas a tua dor não é exclusiva. Cada um tem a sua dor, cada um passa por seus momentos de aflição. Cada um precisa encontrar socorro na graça do Senhor nos momentos de aflição. Não entre nesse espírito de autocomiseração. Aí fica, mas pô, eu sou um coitado mesmo, né? E quando você fala isso, quando você profere essas palavras negativas, você atrai isso para você. Porque aquilo que a tua boca fala é o que está cheio do teu coração. E aquilo que tem o teu coração atrai o favor de Deus. Provérbios capítulo 18, verso 21. O bem e o mal estão no poder da língua. Aquele que a teme comerá do seu fruto. Então a gente vai ver um povo. Números capítulo 13. Deus fala assim para o povo, assim, ó. O povo estava para sair do deserto, estava na cara do gol. O povo estava ali com mais ou menos 6 meses de deserto. Estava na cara do gol. Deus só falou assim para eles, ó, vai lá na terra prometida, dá uma olhadinha, e vê se a terra é boa, ruim, e vê os frutos, traz as primícias de lá para mim. Traz os frutos lá para mim. E vai um de cada tribo. Sobem lá os 12, ficam 40 dias naquele lugar, e voltam 2 pessoas, que eu creio que é Caleb e Josué, carregando um cacho de uva em cima de uma madeira, ou seja, ali fala do sacrifício de Jesus na cruz. Pessoas que primiciam, elas olham não para si, mas para o sacrifício de Jesus na cruz. Eles trazem aquela primícia e falam, ó os frutos da terra, olha que coisa boa. Sabe o que os outros 10 falam? Ah, pois é, a terra que o Senhor tem para nós é terra boa. Terra de fruto grande, porque vai falar que aquele cacho de uva tinha que ser transportado por 2 pessoas. Só que acontece, lá tem gigante. É um sofrimento para chegar naquele lugar. Tadinho da gente. Porque a gente, quando olhou para aquele povo, aos olhos deles, eles eram tão gigantes, que aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. E nós olhamos para eles e nos entendemos como gafanhoto também. Cara, não fique se enxergando como um gafanhoto. Não fique se enxergando como um qualquer. Você é especial para Deus. Lutas vêm. Não entre num processo depressivo. Deus quer te levar adiante. Deus quer te levar lá para frente. E vai falar que Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida. Porque Deus vai falar, os 40 dias que vocês ficaram e duvidaram da minha palavra, ficaram se achando gafanhoto, ficaram falando que é isso, eu vou cumprir a vontade de vocês. Porque cada dia que vocês ficaram, é um ano que eu vou fazer vocês ficarem no deserto. E essa geração não entra na terra prometida. Só entra na terra prometida quem abre a boca para profetizar bênção. Só entra na terra prometida quem consegue ver Deus de forma positiva. Só entra na terra prometida quando você olha para si mesmo e fala assim, eu não sou um gafanhoto, eu sou um filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. E sabe qual é o problema do cara na autocomiseração? Porque ele fica nesse ciclo. Porque Deus, olha para você ver, Deus fala com ele, ele dá essa, então, os profetas lá tudo desviado, um monte de gente lá, largaram os teus altares, estão tudo lá, largaram os teus altares, e os caras querem me matar, olha que coitadinho de eu. Tadinho de eu, quero me matar. Aí Deus começa, vai ali. E vem um vento forte.
Ele pensou que era Deus, mas não era. Depois veio um terremoto, pensou que era Deus, não era. Aí veio fogo, pensou que era Deus, não era. E veio um ventinho suave, um cicio, e vai falar que Deus estava ali. Deus, ele tinha prazer em se manifestar na vida do seu filho amado. E Deus novamente vai lá, porque Deus, ele é Deus de segunda chance. Ele vai lá e fala assim para ele, olha a pergunta que Deus faz de novo. Verso de número 13. Que fazes aí, Elias? Porque você já desabafou comigo, já falou um monte de besteira para mim, eu vou te dar mais uma chance. O que você está fazendo aí? Ó Deus dando uma segunda chance para nós. O que você está fazendo aí parado na tua caverna? O que você está fazendo aí? Sabe o que ele faz? De novo, gente. De novo. O mesmo texto. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Gente, murmuradores e pessoas que vivem num espírito de autocomiseração, só tem esse assunto. Você vai conversar com a pessoa, ela só vem com esse assunto de novo. Ei, Deus já te deu a chave da vitória, toma posse dela, não fica remoendo esse negócio, que Deus já quer curar na tua vida. Deus, ele quer tirar você desse estágio de estagnação. Não fique repetindo processos, não fique na mesma reza diante de Deus, não fique na mesma oração diante do Senhor. Deus tem algo precioso para a tua vida. Não precisa ficar repetindo. Aí Deus, ele fala assim para o profeta, porque Deus, ele é maravilhoso, ele é complacente. Ele fala assim, então faz o seguinte, já que o que eu propus para você está difícil demais, eu vou aliviar a tua carga. Eu vou dar uma solução. Eu vou dar uma direção para você. Faz o seguinte, pega a estrada de Damasco, vai lá para a Síria. Cara, essa estrada de Damasco deve ter um portal ali, deve ser muito louco. Porque Paulo, ele vai na estrada de Damasco, ele encontra com Jesus. Você vai ver que o Filipe, ele está ali na estrada de Damasco e ele é teletransportado. Você vai ver que Deus fala para ele, volta na estrada de Damasco que eu vou trazer cura para a tua vida. E sabe como que Deus trouxe cura para a vida dele? Você vai lá e unge Azael como rei da Síria. Você unge a Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E você unge a Eliseu, filho de Safate, como profeta de Israel. Sabe, às vezes o Senhor coloca alguns encargos na nossa vida, não é para poder atarefar você não. Às vezes Deus começa a colocar algumas coisas nas nossas vidas para fazer com que a gente se sinta útil na presença de Deus. Porque esse cara estava se sentindo um qualquer na presença de Deus, estava se sentindo um gafanhoto. E Deus, ele falou assim, ó, creio em você ainda. E sabe, algumas pessoas, Deus tem falado com você, cara, eu quero que você faça algo, eu quero te levantar para algo. Só que às vezes você fica aí, isso aí eu não quero, porque não é o meu ministério. Isso aí eu não quero, porque dá trabalho. Isso aí eu não quero, porque vai que dá errado. Ei, cara, levanta. Ei, mulher, levanta. Seja ousado. Se Deus está colocando algo em você, é porque Ele sabe das tuas capacitações que Ele mesmo colocou em você. A pessoa chega para Jesus e fala, vai lá para a cruz lá. Eu não sei, cruz é pesado, né? Vai ter que ser martelado. Eu não sei se eu consigo, pai. Eu não sei se eu consigo, pai. Manda outro no meu lugar, porque eu não dá. Cara, não tem manda outro, é você. Deus tem algo para você. Se Deus tem te incomodado com algo, vá para isso, porque isso vai te trazer cura na tua alma. A gente vê que pessoas que entram num processo depressivo, são pessoas que eu falo que depressão são alguns excessos. Depressão é excesso de passado. Mas depressão ao mesmo tempo é um excesso de si mesmo. Depressão é excesso de passado, mas também depressão é um excesso de si mesmo. A pessoa só fica olhando para si. Eu. E Jesus está falando, eu. Olha para Jesus.
obedece a Ele, volta e cumpre o teu ministério. E vai falar que Elias não conseguiu nem fazer isso, porque ele encontra primeiro com Eliseu, e fala: Eliseu, vem cá, porque era o mais fácil, né? Vem cá que eu vou te ungir. E Eliseu sabe o que fala para ele? Fala: dá um tempinho, só vou abraçar os meus pais, eu quero honrar os meus pais. Eliseu, ele agia em honra. Eliseu, ele recebe a porção dobrada de Elias, mas eu creio que ele não recebe a porção dobrada somente quando a capa de Elias cai na mão dele. Não, ele já tinha um espaço dentro de si para poder receber uma porção dobrada de Elias, porque ele vai honrar seus pais. Ele vai lá, beija seus pais, e quando ele volta, sabe o que ele fala para Elias? Está aqui, ó, porque ele era tocador de boi. Ele pega suas juntas de boi, ele oferece aquilo em sacrifício, e com as carroças ele faz uma fogueira para poder queimar aquilo em sacrifício. Sabe o que Elias estava fazendo? Estava dando uma lição. Sabe o que Eliseu estava fazendo? Estava dando uma lição em Elias, falando: Elias, eu não fico olhando para trás, os meus problemas lá de trás eu resolvo, e quando eu entro para um novo ciclo, eu estou liberado para poder viver isso. O problema é que nós muitas vezes entramos em ciclos e não encerramos esses ciclos de forma adequada. E quando Deus te leva para um novo ciclo, você não está preparado para viver aquilo, porque você está amarrado com as coisas lá de trás. Ele falou assim: eu vou queimar para não ter chance de eu voltar de ser boiadeiro, porque eu sei que dificuldades vêm por ali, eu sei que vai ter algumas lutas, mas eu não quero arriscar voltar para o meu passado, eu quero seguir para o meu destino profético. Se tem alguma coisa que te atrai lá para trás, queima aquilo que te atrai lá para trás. Faz um equibalo, lança fora, vira a mesa, chuta o pau da barraca, porque Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem um ciclo novo para você poder viver. E vai falar que depois disso, esse jovem ele pôde viver o seu ministério profético, Eliseu, de uma forma extraordinária. Fruto de um homem que recebeu a palavra de Deus, um impulsionamento, e começou a caminhar, ainda de forma tímida, mas ele foi rumo à sua cura, para não ser mais um depressivo nessa terra. Vamos colocar em pé? Sabe? Um dia Jesus ele sobe o monte, no capítulo 17 de Mateus, e ele leva consigo Pedro, João e Tiago. Os três mais íntimos, né? Os três que tinham mais estrutura para poder viver aquilo que Jesus tinha para eles. E quando eles descem do monte, olha aqui, vou ler com vocês, capítulo 17 de Mateus. Se não me engano é verso 11. Quando os discípulos estão descendo, verso de número 10, olha o que vai dizer. Mas os discípulos o interrogaram, porque naquela visão tinha vindo Moisés e Elias para poder falar com Jesus. E o texto de Lucas, se eu não me engano, fala... Eles vieram para falar para Jesus que tinha chegado a hora e tudo aquilo que ia acontecer. Então quando eles descem, né, Jesus tinha falado para eles não contar para ninguém, e eles estavam meio sem entender o que estava acontecendo. Então no verso 10 fala assim: mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Observe bem. Jesus ele fala que Elias virá, mas ao mesmo tempo ele fala que Elias veio sobre João Batista. Aqui a gente não está falando de obra de espiritismo, não. É uma unção, uma ousadia, um propósito semelhante ao de Elias que veio sobre a vida de
João Batista, mas ele fala que Elias virá. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Elias virá nos últimos dias, conforme diz o texto de Malaquias capítulo 4, para poder restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse ministério de Elias, ele está vago. E sabe quem que vai ocupar ele agora, nesses últimos dias? Eu e você. Só que esse ministério, ele já não vem mais um ministério de nova aliança, onde o Espírito vem e se retira. Esse Espírito agora, ele vem num poder que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. E o que Deus está falando aqui hoje, eu estou levantando uma geração de Elias, de pessoas que não mais ficarão depressivas por um espírito jezabélico que vem sobre a vida deles. Porque o espírito jezabélico, ele tenta atuar. A gente vê lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 18, vai falar que aquela igreja de Tiatira, Jesus estava advertindo aquela igreja que eles estavam aceitando o espírito de Jezabel, que se apresentava como uma profetisa. Ou seja, é um espírito que vem sobre a igreja com palavras persuasivas, proféticas, mas de forma diabólica, tentando colocar sobre a nossa mente algo que nós não somos, tentando nos desanimar, tentando colocar depressão sobre a tua vida. E a igreja ela fica parada olhando para tudo isso como se isso fosse normal. E quando você vai conversar com essas pessoas, ela fala assim: eu estou vivendo a vontade do Senhor. Ei, a vontade do Senhor não é para você ser depressivo. A vontade do Senhor não é para você ser oprimido. A vontade do Senhor não é para você ficar em autocomiseração. A vontade do Senhor é para que você seja Elias nessa geração. E ousadia. Você vai ver que essa ousadia ela veio sobre João Batista. João Batista ia no deserto e descia o cajado no povo e falava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Essa deve ser a nossa mensagem. A nossa mensagem não abraça as mensagens do mundo. A nossa mensagem não abraça o sistema gospel. A nossa mensagem não abraça o sistema dos likes. A nossa mensagem abraça o arrependimento vindo dos céus. E para que você possa exercer isso, você tem que estar curado na tua alma. Você tem que estar queimando por Jesus. Você tem que estar queimando. Porque a gente acha que muitas vezes tem que ficar agradando o povo, fazendo showzinho gospel para atrair pessoas. Mas João Batista, ele estava no deserto pregando uma mensagem dura. E sabe o que vai dizer a palavra de Deus? Que o povo vinha, o povo era atraído até o deserto, porque queria ouvir a cajadada de João Batista. Cara, Deus tem algo muito mais poderoso que João Batista. Porque um dia eles vão perguntar para Jesus: esse João Batista aí, ele vai falar dos de nascido de mulher. Não há nenhum mais top que João Batista. Mas ele segue adiante: mas o menor no reino de Deus, que é eu e você, é muito mais superior a João Batista. João Batista encerrou o ministério dele. Elias encerrou o ministério dele numa depressão, foi curado por Deus. Deus veio e resgatou um redemoinho, levou esse homem embora. Não foi na carruagem de fogo, foi no redemoinho. Levou esse homem embora para o céu. Mas ele não cumpriu todo o seu ministério. Sabe, existem algumas pessoas que estão aqui, que estão frustradas pelo fato que não conseguiram alcançar aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas eu digo, se você está vivo ouvindo essa mensagem hoje, Deus está te falando: ainda dá tempo. Sai da caverna. Sai da caverna, porque Deus tem algo maravilhoso para você. Caverna, porque Jesus vai te abençoar nessa noite. Por isso, se você quer sair dessa caverna, vamos orar aqui na frente e vamos rebentar com esse espírito depressivo.